Dr. Jorge Faria é o candidato à presidência da Câmara Municipal de Entroncamento pelo Partido Socialista às próximas eleições, candidata-se pela primeira vez nesse propósito e vamos, muito obrigado por ter cedido a este convite para a entrevista. Vamos começar aqui a focar alguns pontos do vosso programa. Uma bandeira que o Partido Socialista apresenta, que é aí nos outdoors, é um compromisso de reduzir o IMI em 12,5%. Dr. Jorge Faria, isto é viável? Claro que é viável, mas em primeiro lugar também queria agradecer a iniciativa do IOL, a disponibilidade e também declarar que temos toda a disponibilidade e interesse, se for entendido, alargar estas iniciativas a debates que envolvam outros candidatos. Portanto, nos moldes que forem entendidos adequados, nós estamos disponíveis para qualquer dessa iniciativa. Relativamente à questão, e é uma questão de facto que nós temos um programa que vai ser distribuído, que já está concluído, temos um conjunto de preocupações fortes e temos alguns poucos compromissos. Temos um compromisso geral que é assumirmos a dedicação à causa pública, dar o nosso melhor à causa pública. E temos um compromisso perfeitamente quantificado que é a redução do IMI em 12,5%. E é quantificado porque sabemos que representa cerca de 320 mil euros de receita a menos no orçamento da Câmara, mas por outro lado também sabemos que é uma obrigação da autarquia ter iniciativas que promovam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E se é uma redução da receita da autarquia, é também o devolver 320 mil euros às famílias e às empresas. E, portanto, consciente dessa dimensão do objetivo que nos propomos, obviamente que temos que ajustar o orçamento em função dessa redução de receitas. Por um lado, procuraremos encontrar novas receitas. Por outro lado, há um conjunto de custos e obviamente, não estamos a pensar, nem nunca nos passou pela cabeça reduzir o número de pessoas que trabalham na autarquia. Há um conjunto de custos, posso citar alguns. Por exemplo, no Orçamento do Estado, no Orçamento da Câmara para este ano de 2013, estão intervenções na praça, ali na chamada Praça da Estação, na Praça da República, ou a via para a renovação da Rua Elis Garcia ou Casal Vaz, que são intervenções que nem sequer discuto a sua pertinência ou não, mas sendo intervenções que envolvem cerca de 350 mil euros as duas, se fossem intervenções pensadas em tempo, integradas em projetos financiados comunitariamente, esses 350 mil euros podiam alavancar investimentos na ordem dos 4 milhões de euros. Ou seja, há que fazer uma gestão mais planeada, uma gestão estratégica. E essa é claramente uma crítica que nós fazemos ao atual Executivo, justamente que é uma gestão muito à vista, é uma gestão que não é pensada, não é uma gestão que seja devidamente enquadrada. Por exemplo, ainda esta semana assistimos à inauguração do Centro Empresarial e eu aplaudo essa iniciativa. Tenho dúvidas que os moldes em que foi desenvolvido seja eficaz, até porque nas grandes opções do plano, nas opções do plano para 2013-2014 ou no orçamento para 2013, não havia qualquer indicação do investimento nessa área, não havia qualquer verba afeta e se calhar, por eu enquanto candidato e outros também que já falaram no assunto, se calhar por isso é que a Câmara, à última da hora, veio abrir um centro empresarial. Mas, por exemplo, é outro tipo de despesa se pensarmos que foi alugado um espaço comercial, não faço ideia qual foi a renda, podia tentar saber, mas não tive essa preocupação. Mas pensarmos que foi alugado um espaço que, pelo menos, o contrato tem que ser 1 ano, provavelmente será de 5. Se pensarmos que é um espaço que custa, por exemplo, 2 mil euros por mês, facilmente chegamos à conclusão que temos aqui afetos a um espaço alugado, tirando as obras de ajustamento desse espaço, um valor que também, se fosse pensado e incluído em projetos financiados no âmbito do quadro comunitário, alavancava investimentos de outra natureza. E já agora, só relativamente ainda à questão da redução do IMI, não vamos fugir da questão, temos de ser mais sintéticos. Só sintéticos, só para comentar
também uma abordagem feita pela candidatura de Isilda Aguincha, de que o seu diretor de campanha, penso, a referir-se a esta proposta, e eu cito, diz de quase bradar aos céus, quase inexequível. De facto, se tivermos em conta a situação atual e a forma como a Câmara tem sido gerida, seria uma proposta, volto a repetir e a citar, de quase bradar aos céus, quase inexequível. Se calhar não conhecem ou não sabem que ao nível do Distrito há 11 concelhos que têm uma taxa de IMI mais baixa que a nossa e apenas há 3 concelhos, Santarém, Alcanena e Benavente, que têm uma taxa superior. Portanto, se os outros conseguem, nós também conseguiremos. Já percebemos que... É um objetivo para cumprir e é um compromisso que assumimos. Muito bem. Continuando no vosso programa, a qual tivemos acesso, propõe mais rigor na gestão da Câmara. Nomeadamente, referem-se em relação aos pagamentos a fornecedores atendiosos. Há qual Câmara não tem tido rigor? Não, entendemos que não tem. Basta dizer que foi obrigada a recorrer ao PAEL, que é, no fundo, em termos, digamos, populares, será um plano de resgate financeiro. Foi obrigada a recorrer ao PAEL porque justamente não pagava os seus compromissos em horas. Por exemplo, antes de recorrer ao PAEL, o prazo médio de pagamentos era superior a 180 dias. O que, se pensarmos que um fornecedor, quando faz uma proposta de fornecimento à Câmara, tem 2 possibilidades: ou recebe a horas, ou recebe dia 6 meses, ou a perder de vista. Porque o facto do prazo médio ser de 180 dias, havia dívidas de compromissos não cumpridos da Câmara, que alguns tinham 4, 5 e 6 anos. E, portanto, isso é inadmissível. Porque, volto a repetir, o fornecedor, quando faz uma proposta, se souber que paga horas, o preço é um. Se souber que recebe a 180 dias ou perder de vista, o preço é outro. Mas não é só aí que nós achamos que não há rigor e não há transparência na gestão da Câmara. Não há. Veja-se, por exemplo, algumas das situações associadas a algumas concessões de alguns espaços, que alguns, a nosso ver, até são inadequados. Por exemplo, a construção de um restaurante promovido pela Câmara, um investimento perto de 1,5 milhão de euros. Obviamente, pode-se dizer que foi financiado, não deixa de ser um investimento de 1,5 milhão de euros. Construir um restaurante para competir em condições de igualdade com outros comerciantes, com outros empresários do setor, é, a nosso ver, um procedimento que não é adequado. E depois basta ver, por exemplo, o folhetim já em torno da concessão desse espaço. Já houve um concurso público, só teve um concorrente, esse concorrente já desistiu, alegadamente porque não estavam reunidas as condições do espaço para poder ser licenciado. Parece que há um outro concorrente e andamos neste tipo de folhetins. Ou seja, a Câmara é uma entidade pública, os dinheiros são dinheiros públicos, a responsabilidade é uma responsabilidade perante os eleitores, perante as pessoas e, portanto, nós achamos que o rigor não está presente. E depois posso dar mais 2 exemplos rapidamente. Não sei se têm esse conhecimento que o nível de execução orçamental da Câmara é um pouco patético. Em 2011, a Câmara apenas executou 44% do seu orçamento de receita e estava em 23º lugar no nível de execução de todas as câmaras do país. Mas estava em 23º lugar não dos que mais cumpriam, daqueles que menos cumpriam. Ou seja, entre 308 municípios, só havia 22 municípios em 2011 que tinham taxas de execução mais baixas que o município de Trocamento. Isto, portanto, revela uma falta de rigor na gestão que se reflete depois nos custos e na dimensão, por exemplo, da dívida, que é uma dívida com dimensão muito elevada. Em final de 2011 eram cerca de 18 milhões de euros, final de 2011 eram cerca de 15 milhões. Só para ter uma ideia, 15 milhões significa quase
1,5 vezes aquilo que são as receitas correntes da Câmara Municipal no ano. Quer dizer, só para pagar a dívida da Câmara, teríamos que receber o equivalente a 1 ano e meio e não ter qualquer custo. Ok, já percebemos a ideia. Vamos avançar para outro ponto que propõe no vosso programa, que é desenvolver políticas e projetos intermunicipais. Concretamente e o mais sintético possível para podermos abordar todas as questões que temos aqui, o que é que isto significa? Bom, hoje em dia é impensável que as questões municipais em torno do território não sejam pensadas numa dimensão mais abrangente, porque há um conjunto de equipamentos, há um conjunto de infraestruturas que fazem todo o sentido que sejam pensadas em conjunto. E, de facto, nós assistimos que a nossa cidade não tem tido capacidade para estabelecer pontos com outros municípios e, concretamente, dou-lhe um exemplo. É impensável, por exemplo, a zona industrial não tem uma ligação direta com o Parque Contentores, porque, se calhar, tem que negociar com o município vizinho. Tem que se negociar com o município vizinho, neste caso Torres Novas, essa ligação que é a ligação mais fácil e mais próxima. Não quer dizer que não possa haver outras hipóteses, mas essa era a ligação mais fácil, mais próxima, mais barata. É preciso negociar. É preciso, por exemplo, melhorar as acessibilidades das estradas do Riacho, da estrada da Golgã, as acessibilidades. É preciso melhorar. Hoje em dia temos um problema de acessibilidades no entroncamento que foi muito aumentado pelo facto de a A23 ter um conjunto de ser portajado. E, portanto, o trânsito aumentou substancialmente dentro da cidade e é preciso melhorar as acessibilidades, nomeadamente é preciso fazer novos escoamentos de trânsito, ligações, por exemplo, diretamente da ponte, um viaduto por cima da ponta beira da Beira, a ligar diretamente à Barquinha. E é preciso negociar, é preciso desenvolver projetos conjuntos, mesmo na área cultural, na área económica. Por exemplo, nós felizmente, temos o Museu Nacional Ferroviário, que tem sido pouco explorado, é a altura de dinamizar. E essa dinamização passa pelo estabelecimento de redes com os outros concelhos vizinhos. Nós temos a Golgã, que tem o Cavalo, temos Torres Novas, que tem a Natureza, temos a Barquinha, que tem o Almorol, o Tejo, Tomar tem as Albufeiras, Fátima tem o motivo religioso. E, portanto, provavelmente as pessoas dificilmente virão ao Museu Nacional Ferroviário porque é pouco. Agora, se associarem a vir aos Templários, ou virem a Fátima, ou virem ao Cavalo, e, portanto, esse tipo de questões é essencial que sejam pensadas em conjunto. Acresce ainda uma outra razão, que é também muito importante e estruturante, é que o próximo quadro comunitário de apoio uma das suas dimensões principais, ou seja, um dos seus requisitos, é dar preferência a intervenções que envolvam intervenções em mais do que um município. E, portanto, essa intermunicipalidade é não só importante, é não só essencial, como vai ser, digamos, imposta, entre aspas, por esses... Muito bem. Quando referem no vosso programa a articulação forte com todas as empresas ferroviárias, o que é que querem dizer com isto? Bom, ou qual é o objetivo que querem atingir com esta articulação? Não podemos esquecer que nós temos uma matriz de cidade ferroviária e essa também tem sido uma das matrizes esquecidas e não potenciadas. Nós, quando pensamos em desenvolver um plano estratégico para, neste caso, para um território, para uma cidade, temos que pensar aquilo que são os elementos diferenciadores e os elementos que nos dão vantagem relativamente a outros territórios, outras cidades. E, obviamente, que a nossa natureza ferroviária, essa nossa matriz, é uma matriz que nos diferencia de outras cidades. E, portanto, nós temos que dialogar e temos que interagir fortemente com as empresas do mundo ferroviário, desde logo ao nível do turismo e do Museu Nacional Ferroviário, como ao nível da atividade económica, ao nível, por exemplo, o património ferroviário, que é um património que nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, de regenerar e de recuperar, só pode ser feito se for em estreito diálogo com essas empresas, nomeadamente a REFER ou as outras empresas do domínio ferroviário. Nós, quando dizemos no nosso programa, que é uma área também importante, que temos a preocupação forte de procurar todos os meios possíveis para recuperar os bairros ferroviários
e a Escola do Bairro Camões, dizendo também sustentados já, não só nas análises que fizemos, como inclusive em conversas que tivemos, nomeadamente com a REFER, com a administração da REFER, que nos garantiu que se nós conseguimos encontrar financiamentos adequados, eles estão disponíveis para, em conjunto, recuperarmos o parque habitacional e mais, até nos foi dito que seria fácil encontrarmos uma base de entendimento em que esse património poderia ser concessionado ao entroncamento ou mesmo até, agora acrescento eu, esse património que faz parte do domínio público ferroviário, também podemos equacionar, juntamente com essas empresas, obviamente, a possibilidade desse património ser transferido para o domínio público municipal. Mas tudo isto obriga a um contacto, a uma conversa constante na defesa dos interesses da cidade e na melhoria dos interesses da cidade. Por exemplo, relativamente à estação, que é uma das entradas da cidade e que nós achamos que temos também o dever de ter uma preocupação, de ser um dossiê estar em cima da mesa. Eu não vou dizer que vamos ter uma estação nova. Isso é estar a prometer uma coisa que eu não posso assegurar. Agora vou dizer é assim, nós vamos procurar, com todas as forças, junto, neste caso, a REFER, junto dos poderes públicos, que se encontre solução para nós termos uma estação mais funcional, mais segura e que, por exemplo, se constitua como elo de ligação entre as duas partes da cidade, a parte norte e a parte sul, e não um elo de separação, porque hoje em dia a linha separa e qualquer pessoa, para apanhar o comboio, por exemplo, da Zona Norte, tem que vir à Zona Sul, porque tem que comprar o bilhete de cá deste lado. E, portanto, se houver, por exemplo, uma intervenção na estação, vamos supor que é possível um túnel que liga as duas partes, um túnel não para carros, mas um túnel para peões e para bicicletas, liga não só as duas partes, torna a estação mais funcional, mais segura. Ora, esse investimento não pode ser feito pela Câmara isoladamente, tem que ser feito num constante diálogo com as empresas ferroviárias. Mas agora só um pormenor importante, que é também outra área importante, que é a criação de riqueza e emprego. Nós também já tivemos a preocupação de falar com a REFER, com a EMF, e pelo menos foi-nos assegurado que, ainda que não fosse aumentado substancialmente nos próximos tempos o nível de emprego destas empresas aqui instaladas na cidade, ele não será diminuído, será até pontualmente aumentado em alguns postos de trabalho pela centralização de algumas competências, quer da EMF, quer da REFER, mas há também abertura para um desafio que nós já lançámos a estas duas empresas, sobretudo à EMF, até pela razão óbvia, que é podermos vir a trabalhar para criar no entroncamento um centro tecnológico na área da manutenção pesada, até porque podemos associar nesse desígnio as competências que o regimento de manutenção, que também está instalado na nossa cidade e que felizmente também nos foi garantido pelo Sr. Comandante, que é uma unidade que está para ficar e com competências cada vez mais reforçadas e, portanto, aí, lá está, neste diálogo constante com as empresas, com as instituições, pode-se encontrar pontos, podem-se encontrar formas de criar novas unidades, novas iniciativas. Já percebemos, Dr. Jorge Faria, vamos ter que acelerar um bocadinho para conseguirmos aqui colocar as questões que tínhamos previsto. Propõe-se a qualificar a praça, ou seja, o mercado diário. Qual é o projeto que tem? Bom, a praça e o mercado diário é uma ideia que tem a ver, sobretudo, para já, tem duas dimensões. Uma da renovação do espaço, porque, obviamente, em alguns aspectos já não está adequado à sua finalidade e, sobretudo, não compete com aquilo que é oferecido nas áreas de distribuição, nos supermercados, e por isso nós vamos ao mercado e muitas vezes constatamos que apenas uma determinada faixa etária acima dos 40 é que já vai ao mercado. Temos que inverter isso. E para inverter isso temos que ter condições de higiene, de frio, por exemplo, ao nível da parte do peixe, que melhor, que façam com que os produtos sejam mais adequados e mais cobiçados, digamos assim. Por outro lado, pequenas intervenções no sentido de dotar o mercado de um conjunto de condições. Por exemplo, faz todo o sentido que nós possamos requalificar no sentido das pessoas poderem ter a possibilidade de ter um carrinho, como tem no supermercado, pode não ser igual ao supermercado, mas um carrinho para colocar os sacos das compras e com isso facilitar as compras.
E outra dimensão, que é uma dimensão de transformar o mercado também como uma âncora da revitalização do centro da cidade e da revitalização do comércio tradicional. Porque se nós conseguirmos transformar as lojas que estão à volta os espaços que estão à volta do mercado, que hoje funcionam quase só virados para o interior do mercado, algumas até só estão viradas mesmo para dentro do mercado, ou as outras estão para o exterior, a maior parte delas só funcionam com o horário do mercado, durante a manhã e ao sábado de manhã. Estava eu a dizer, se conseguimos transformar esse espaço e conseguimos associar, mais uma vez, a Câmara ter um papel de promotora de iniciativas, conseguimos associar empresários da área da restauração, conseguimos ter ali alguns espaços de bar, de restauração, com esplanadas com alguma qualidade, estamos também a contribuir para a revitalização do centro e o mercado a constituir-se como uma âncora, digamos, do centro da cidade e também como um espaço de convívio e um espaço de vivência social, que também deve ser outra dimensão. Muito bem, partimos para os últimos 9 minutos, isto como vê que a sua parece, e eu vou colocar as duas últimas questões que colocámos a todos os outros candidatos. O que é que falta fazer ou está mal na cidade? Pedia que fosse, de certa forma, sintético. Bom, essa é daquelas questões que não se pode ser muito sintético, mas vou tentar ser. O que é que está mal? O que é que falta fazer? Eu tentaria dizer numa frase só. Está mal não termos uma cidade para as pessoas, que é justamente esse o modo da nossa candidatura. E quando nós definimos uma cidade para as pessoas como um grande modo agregador da nossa candidatura, não o fizemos de ânimo leve. Foi porque entendemos que toda a cidade tem vindo a ser construída, tem vindo a ser desenvolvida, esquecendo as pessoas. Olha, dou-lhe 2 ou 3 exemplos. As bicicletas fazem parte do nosso imaginário da juventude, em que toda a gente, ou muita gente, sobretudo, trabalhava na CP, ou no princípio às 8 da manhã, ou ao almoço, à tarde, se deslocavam de bicicleta. Hoje perdeu-se essa prática. Mas perdeu-se não só porque as pessoas passaram a ficar mais comodistas e passam a andar de carro, mas perdeu-se sobretudo porque todo o desenho da cidade, as ruas foram sendo ocupadas pelos carros, os prédios foram sendo construídos sem espaços para estacionamento ou com espaços diminutos para estacionamento e hoje é muito difícil circular no entroncamento de bicicleta. Esse é claramente um objetivo que nós temos, que é promover uma maior, não direi generalização, mas um maior incremento das ciclovias, ou seja, espaços não têm que ser ciclovias muito elaboradas do ponto de vista arquitetónico ou que envolvam muito custo, podem ser simples marcações nas ruas. Agora, o problema é que não é fácil, com o modelo de ocupação do espaço que tem sido desenvolvido ao longo dos tempos, não é fácil, que essa não é, digamos, um objetivo fácil, mas vamos trabalhar nesse sentido. Por exemplo, ao nível da cultura, é inadmissível que o único espaço que nós tínhamos com alguma qualidade nessa matéria tivesse sido concessionado a terceiros, ainda que eu tenha maior respeito e admiração pelo trabalho que está a ser feito por estes terceiros, mas o Centro Cultural era o único espaço. É inadmissível que ao longo destes 12 anos, em que houve inúmeras hipóteses ao nível dos fundos comunitários, que o Cine Teatro de São João não tivesse sido recuperado para termos uma sala digna para cultura, para espetáculos culturais, para congressos, para enfim, discussões de cidadania, etc. Por exemplo, ao nível do emprego, ao nível da criação de riqueza, então aí o entroncamento estagnou por completo, porque nos últimos 12 anos eu não me recordo de grandes intervenções ou intervenções nessa área, como disse, tirando aquela com que iniciamos esta conversa do centro empresarial, que à pressa foi criado mesmo antes das eleições. Por exemplo, foi também aqui tomada uma decisão, salvo erro, no mês passado, pela Câmara, de descer o preço de metro quadrado dos lotes da zona industrial, que eu aplaudo. Agora, ela deveria ter sido tomada há mais tempo e deveria ser acompanhada de um conjunto de promoções ativas para captar empresas para a nossa zona industrial e dar outras condições. Portanto, é uma área em que claramente o Executivo tem estado aliado na criação de riqueza e de emprego. Ao nível, por exemplo,
da ação da segurança. Nós temos assistido a uma evolução muito preocupante de níveis de insegurança na nossa cidade e tem-se continuado a olhar para o lado como se nada acontecesse. Nós entendemos que tem que haver uma intervenção aí também, ela pensada, estratégica, e na nossa perspectiva subordinada a uma ideia que é muito simples. Tem que haver direitos e deveres iguais. E, além disso, as intervenções a esse nível têm que ser intervenções proativas, ou seja, deve-se procurar dar apoio, mas também levar à recuperação dessas pessoas. Por exemplo, nós defendemos a existência de um compromisso individual, ao nível de cada família, que seja apoiada, compromisso esse que pode ser muito simples, pode ser um compromisso de prestação de algum trabalho de natureza voluntário para a comunidade, ou pode ser um compromisso ainda mais simples, do ponto de vista mais individual, que é, por exemplo, as famílias que são alvo de determinados apoios sociais, comprometerem-se a que os seus filhos cumprem os horários escolares, a que os seus filhos respeitam os professores, a que os seus filhos respeitam o sistema de ensino. Não é que eles sejam os melhores alunos da turma, mas sejam cumpridores. Ou seja, repor também aí uma dimensão da educação, que é a educação deve começar em casa e que parece estar esquecida. Muito bem. Vamos então para a última questão, que é qual a primeira medida que tomará caso seja eleito Presidente? Bom, temos 3 minutos e meio. Ok, obrigado. Essa é uma questão também ela curiosa e é sempre, há tanta coisa que passa pela cabeça, mas eu diria que a primeira medida que tomaremos, porque eu estou convicto que as pessoas da nossa cidade nos vão dar a distinção de nos elegerem para a Câmara Municipal, a primeira medida que tomaremos, ou as primeiras medidas que tomaremos, têm a ver com uma preocupação de diagnóstico de saber qual a situação real da Câmara, aos vários níveis, para podermos depois começar a implementar as nossas políticas e, sobretudo, uma preocupação inicial que é de conhecer as pessoas. Que é conhecer as pessoas que trabalham na autarquia, conhecer as suas competências, porque temos clara consciência que o nosso projeto, que é um projeto ambicioso, que é um projeto que nos vai envolver profundamente, só poderá ter sucesso com o envolvimento das pessoas que trabalham na Câmara e que eu, desde já, aqui claramente gostaria de cumprimentar e de dizer que, para mim, todos têm lugar neste projeto, desde que sejam competentes e estejam disponíveis para nos acompanhar neste projeto. Muito bem, Dr. Jorge Faria, muito obrigado. Se me é permitido, só queria uma última... Temos 2 minutos. Então, nestes 2 minutos, só queria, de facto, muito rapidamente, dizer que eu sou candidato à Câmara Municipal de Entroncamento, mas sou o líder de uma equipa que é constituída por um conjunto de pessoas, todas elas com competências, com valias diferenciadas. Procurei que se fossem complementares, pessoas que são da minha inteira confiança e do meu conhecimento, e sei que qualquer uma delas está disponível para dar o seu melhor, o seu contributo ao nível da sua disponibilidade para servir os interesses da autarquia, e penso que dessa forma também apresentamos ao eleitorado uma equipa competente, uma equipa capaz e uma equipa que com certeza vai dar o seu melhor para melhorarmos a nossa cidade e melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Muito obrigado. Ok, agora sim, eu é que lhe agradeço, desejo boa sorte. Obrigado.